boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe nessa tarde, sexta-feira de Páscoa. Nesta tarde eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, eu quero trazer da parte do Senhor uma palavra que essa tarde talvez você esteja precisando ouvir, porque ela vai impactar a tua vida, ela vai mudar a tua história e o teu cativeiro. Eu trago nessa tarde para você, da parte de Deus, direto do trono da graça e da glória de Deus e do coração de Deus para a tua vida e para a minha vida. Nessa tarde, o Senhor vem nos falar nesse lugar a qual estou aqui nesse momento, transmitindo para você através deste vídeo. O que Deus tem para mim e para você é algo sobrenatural e surpreendente, porque é a tarde que Ele vai te surpreender neste lugar. É a tarde que o Senhor vai falar conosco neste lugar poderosamente neste lugar. Eu quero ler junto contigo e partilhar junto contigo uma palavra que está escrita no livro de João, capítulo de número 4, do versículo de número 14. A Bíblia chega a dizer dessa forma, desta maneira: ah, mulher, se tu souberes o dom de Deus, quem te pede água, tu me pedirias águas, e eu te daria uma água que nunca mais terá sede, porque nascerá dentro de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando eu olho, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus e simpatizantes de nossa fé, quando eu olho para Jesus, eu entendo na vida de Jesus um Deus forte, um Deus poderoso, porque Ele era homem, mas também era Deus. E eu entendo e aprendi com Jesus que devemos ser forte e corajoso. Porque quando Jesus, queridos e amados irmãos, quando Ele começou a entender que Ele era maior que tudo, porque quando Jesus ficou sabendo que os fariseus, a palavra de Deus ela vai falar, e quando Jesus agora entende, agora ele começa a escutar que os fariseus haviam falado e diziam que ele batizava mais do que João Batista, sendo mesmo que ele mesmo não batizava, sim os seus discípulos. E a Bíblia chega a dizer, querido, que ele está em uma cidade da Judéia, fazendo a obra do Senhor, falando do amor de Deus, falando daquilo que Ele veio comunicar, porque Ele nasceu para nos salvar, porque Ele veio ao mundo. Agora eu fico questionando muitas das vezes com o Senhor, e fico olhando para Jesus para entender por que Ele veio ao mundo para mim e para você, para nos libertar e para nos salvar. E olhando para Jesus, eu vejo um homem forte, corajoso. Porque quando no capítulo de número 4, versículo de número 1 e diante, a Bíblia vai dizer que Jesus fica sabendo que os fariseus haviam falado que ele batizava mais do que João Batista, sendo mesmo que ele não batizava, sim o seu discípulo. E a Bíblia diz, querido, que ele sai da Judéia e vai para Galiléia, para uma outra cidade. Mas eu quero dizer para você, chamar a atenção de você nessa tarde, neste lugar, que Jesus ele não se acovardou naquele momento que ele ficou sabendo, ele não se acovardou, ele não foi covarde em sair, em fugir para uma outra cidade, porque era necessário, que ele achava, que ele sentia, que ainda não era o momento dele confrontar com os religiosos daquela época. Ainda não era o tempo dele confrontar com aqueles religiosos daquela época. Para isso ele sai de uma cidade e vai para uma outra, mas não foi porque ele se acovardou. Foi porque era o começo do ministério de Jesus. Ainda ele estava começando a sua caminhada. Ele estava começando a pregar o evangelho do Senhor. E não era tempo ainda. Nós vivemos num tempo de disputa. Num tempo de que as igrejas estão cheias de mercenários. O tempo que nós estamos vivendo hoje, nos púlpitos das igrejas, estão sendo feitos de comércio.
Homens que levam a palavra de Deus, mas com a ganância. Homens que pregam a palavra de Deus, que sobem no altar de Deus para pregar a palavra do Senhor, mas com arrogância, com a soberba no coração. Jesus, naquele momento, ele foi humilde para entender que ainda não era o momento certo para ele confrontar com o religioso. E a Bíblia diz que ele sai da Judéia, vai para a Galiléia e havia de passar por uma cidade de Samaria, uma cidade samaritana, onde havia uma fonte de água. Havia ali uma fonte de água, e era um poço de Jacó, que foi herança para o seu filho José. A Bíblia diz que Jesus, das viagens, caminhando, e era o meio-dia, sol escaldante, Jesus suado, cansado, senta à beira daquele poço, daquela fonte, com sede. Enquanto os discípulos foram à cidade ali, foram buscar alimento, a Bíblia diz que Jesus ficou sentado ali a esperar alguém vir tirar água daquele poço. Eu imagino eu, conjecturando eu, que Jesus está cansado, está ali suado, cansado, com sede, e ele levanta a vista e avista uma mulher que vem em sua direção, justamente uma mulher samaritana. E ao chegar perto de Jesus, daquela fonte, aquela mulher olha para Jesus, e Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher, com arrogância, não sabendo, não entendendo o mistério na vida dela, ela não estava entendendo com quem ela estava falando naquele momento. Naquele momento ela estava falando com Jesus de Nazaré, o que liberta, o que salva, o que cura, o que pega o traficante, coloca num alto trono e faz um grande homem de Deus. Pega a prostituta e faz uma grande mulher de Deus. E é esse Jesus que eu trago para você nessa tarde. O Jesus que muda a história, o cativeiro, que não olha para o que você foi, não olha o que você é. Ele olha para dentro do teu coração. Ele olha para você por dentro, não por fora. Jesus naquele momento olhou para aquela mulher e não olhou para o lado exterior daquela mulher. Ele olhou por dentro daquela mulher. Ele viu o quanto ela era sofredora, o quanto desde a nascença ela foi violentada, foi humilhada. Jesus, ele não olha para o exterior, ele não olha para a aparência do homem, ele olha para dentro de cada um de nós, ele olha para o nosso coração. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5, 8, bem-aventurado é os puros de coração, que verão a Deus. Querido, naquele momento Jesus olha para aquela mulher e pede água para ela, e aquela mulher responde com ignorância: como tu podes pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Tu não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia e diz: ah, mulher, se tu souber o dom de Deus, quem é que te pede água? Tu me pediria água e eu te daria uma água que nunca mais terá sede, porque nascerá dentro de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. A água que tu vai beber não é essa água comum que tu bebe e torna a ter sede, não, querida. A água que eu te der vai nascer dentro de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Havia naquela época uma guerra centenária entre judeus e samaritanos que não se mantinham contato um com o outro. Havia uma guerra que eles não se comunicavam um com o outro. Mas Jesus naquele momento quebrou o protocolo. Naquele momento Jesus, ele não quis saber quem era ela, se era samaritana, pecadora, não quis saber. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para os pecadores. O Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para mim, para você. Que outra hora nós estávamos no mundo acorrentado por Satanás, éramos escravos do pecado,
Mas hoje, pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos aqui de pé para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E você que está me ouvindo, você que está me assistindo, eu quero dizer para você que o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar e roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus estava tentando explicar que o primeiro contato que o homem tem com o Espírito Santo, nasce dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Todo homem, quando tem um primeiro contato com o Espírito Santo de Deus, nasce dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna, nasce dentro dele um Espírito Santo para crescer um grande rio que vai fazer com que a nossa família, com que a tua família, com que os teus filhos naveguem por este rio. Jesus não quer que só você navegue por esse rio do Espírito Santo, mas Ele quer que você e sua família navegue por Ele. Ele quer que você e a sua parentela navegue por Ele, porque Ele veio para abençoar a tua vida nessa tarde. Eu abençoo a tua vida nessa tarde. Eu profetizo na tua vida que o milagre já aconteceu na tua vida. Amém. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus.